todos bem-vindos e bem-vindas à nossa escola. Boa noite especial ao Lourenço, que no dia do seu aniversário veio para cá, para o curso, né? Então, Deus abençoe. Ano passado ele estava até pelo telefone, ele organizou um encontro, pregou, deu testemunho, né? E hoje vai dar essa alegria para nós aqui. Meus queridos, nós estamos começando esse caminho de formação, como Paulo disse, que é um caminho inspirado na estrada de Emaús. Jesus encontra-se com dois discípulos, eles não reconhecem Jesus, e ali Jesus se apresenta aos discípulos e se revela aos discípulos em três etapas. A primeira, por meio da vida. Ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Ele se interessa pela vida dos discípulos, ele se preocupa, e como Deus que se encarna, não podia ser diferente. Ele quer sempre estar ao lado, preocupado com o destino do ser humano. E aí aqueles homens dizem: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Eles mataram a Jesus sob a ordem do governador Pôncio Pilatos, e Jesus faz de conta que não sabia de nada e começa a conversar com aqueles dois homens. Até que na segunda etapa, ele, na verdade, se revela por meio da palavra de Deus, por meio da Escritura. E mais na frente se torna completa a revelação quando ele senta na mesa para partir o pão, para celebrar a Eucaristia. Três etapas. Ele se auto-revela e ele se reconhece. O que é que nós queremos com essa escola? Proporcionar um aprofundamento, um crescimento no conhecimento de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Não é necessariamente dar aula de Bíblia, né? Não é fazer exegese de Bíblia, é simplesmente nos levar ao maior conhecimento de Jesus Cristo. Então, quanto mais conhecermos a Jesus, mais iremos amá-lo. E amando, melhor nós iremos servir e melhor nós iremos viver neste mundo. Então, essa é a nossa expectativa nessa caminhada. Ficamos felizes com cada um de vocês que puderam vir hoje, que puderam já estar aqui. Pedimos perdão porque nós queríamos que essa sala estivesse de uma forma mais agradável para recebê-los, né? Nós tivemos a graça de ganhar até um PVC, nós queremos colocar aqui, colocar ventiladores, um quadro maior, né? E eu acredito que nessas próximas semanas vamos estar fazendo isso. Se Deus quiser, vamos estar deixando essa sala um pouco mais agradável para o nosso curso. E desde já pedimos que vocês caminhem pela estrada de Emaús, que começa hoje, né? É uma caminhada por toda a vida, porque é uma caminhada cujo objetivo é fazer a experiência pascal. O caminho de Emaús é um caminho de experiência pascal, de encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Então, que Ele possa, a cada encontro, ser isso para vocês, ser um Deus vivo, um Deus ressuscitado. Na nossa escola, nós ficaremos na segunda com a introdução à Bíblia. Nesse mês de março e abril, ficarão com a ilustre presença do Paulo Mendes, né, no mês de março e abril, dando esse curso de introdução à Bíblia. Aí quando for maio e junho, eu assumo com vocês essa parte de introdução. E aí a terça-feira, que é amanhã, nós vamos também dar continuidade a um trabalho com a Bíblia, só que um aprofundamento bíblico. Amanhã vai começar comigo um aprofundamento sobre o livro do Gênesis. Vamos estudar e refletir um pouco o livro do Gênesis. Se vocês quiserem vir amanhã também, são muito bem-vindos amanhã. Se quiserem vir quarta também, venham também. Se quiserem trazer as redes, pode trazer, né? Então a gente abre o espaço para os armadores aqui, vocês passam lá. Então, então assim, quarta-feira nós temos um curso. Quarta-feira o curso é Conhecendo Melhor a Fé Católica. Então nós teremos aqui na nossa casa, segunda, terça e quarta, uma experiência de aprofundamento e de crescimento na fé. A gente espera que vocês perseverem e que vocês continuem. Na quarta-feira é a respeito da catequese. Das verdades da fé, né? Começando quarta-feira com o credo, né? Nós vamos ver céu, inferno, purgatório, a questão dos anjos, a criação do mundo, pecado. Aí é longo, viu? O credo. E aí nós vamos caminhando, também abrindo para perguntas, para questionamentos. Nosso objetivo esse ano, na quarta-feira, é que vocês tragam os questionamentos de vocês.
sobre a questão de fé, sobre o que vocês conhecem, o que vocês não conhecem, gostariam de aprofundar. A gente vai tentar assim responder. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí com o Paulinho, que vai ficar com vocês aí ministrando esse momento de introdução. E a gente vai estar se encontrando, sem dúvida, aqui pela nossa casa, falando de Bíblia, falando da fé, tentando crescer na vivência de Jesus Cristo. Boa noite a vocês, viu? Eu vou dormir agora, viu? Valeu. Tchau. Mas tratamos. Já tem menor respeito, né, mano? Tchau, gente. Quando a gente perde a oportunidade. Não tem cabelo. Aqui tá melhor. Então, boa noite para vocês. Quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Mendes. Sou coordenador do Ministério de Pregação. Juntamente com Marcelo, com o Elvis, nós trabalhamos em toda essa perspectiva de formar a nossa comunidade para um encontro pessoal com Deus, como o Robson falava. Nosso propósito aqui não é que vocês se tornem doutores em Bíblia, mas, ou melhor dizendo, conhecedores da Bíblia. Essa é a nossa intenção. Então, para quem não sabe um pouco da minha história de Bíblia, eu estudei a Bíblia há 3 anos, na Nova Jerusalém, um instituto religioso, voltado para o estudo da Palavra de Deus, onde o Padre Caetano, um homem muito famoso no mundo inteiro, conhecedor da Bíblia. Foi através dele que eu tive um amor muito maior pela essa palavra e quis estudar. Então foram 3 anos que eu estudei a Bíblia na Nova Jerusalém. E dentro desses 3 anos eu ingressei na casa religiosa, passei um ano, aproximadamente um ano interno como noviço da casa, mas não foi a vontade de Deus que eu ficasse. Eu já era daqui da Transfiguração e fui para lá com a autorização, claro, dos meus irmãos. Então foi uma experiência muito maior, porque foi um ano intenso de estudo da Palavra de Deus. E lá a gente tinha que ler a Bíblia no mínimo 2 vezes, a Bíblia de ponta a ponta. Então quando eu voltei, eu falei, Robson, vamos criar uma escola de formação, onde a gente possa conhecer a Palavra de Deus, não só aos domingos, na leitura lá do Evangelho, do domingo, mas muito mais do que isso, conhecer a Palavra de Deus de uma maneira mais profunda. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que a experiência da Palavra de Deus é algo que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E vocês vão ter uma aproximação muito maior, em todo o sentido da vida cristã, do encontro com o irmão, do valor da vida, do significado da morte. Então a gente vai perceber como a Palavra de Deus é o remédio e a luz para todas as nossas dúvidas. E juntamente como o Robson estava falando, às quartas-feiras nós queremos fazer também um curso bem interativo, onde vocês vão perguntar e nós vamos tentar tirar as dúvidas de vocês. O Robson também é formado em teologia. Então, basicamente, eu e o Robson vamos estar à frente com algumas participações dos nossos irmãos que também têm outras ocupações da formação. Mas basicamente eu, o Robson e alguns convidados que vão vir para participar deste curso. Então, mais uma vez, boa noite para vocês. Eu queria, ouvir de vocês o que significa, o sentido da Bíblia para vocês. O que é a Bíblia para vocês? Alguém pode iniciar? O que é a Bíblia? Não o significado, o que é a Bíblia para vocês? Lena. Um de cada vez. Fala, James. Foi tu que se escalou lá. Não, foi tu que se escalou. Pronto. Vai, pode falar lá. Vou falar. A Bíblia, eu aprendi
que a Bíblia, na minha vida, ela se tornou necessária, e a Bíblia para mim hoje é o meu guia. A Bíblia para mim é a boca de Deus falando o que eu devo fazer. A minha vida é essa. Mais alguém? Para mim é aproximar mais de Deus, né? Aproximar mais de Deus. Muito bom. E aí, gente? Suzy? Não, assim, pra mim... Não, sim. É uma coisa que você se aproxima mais de Deus, porque a partir daí que você começa a viver junto, você conhece a história todinha de Jesus, a criação e tudo. É como uma fonte de aproximação entre você e Deus. Mais alguém? E tudo isso que vocês falaram, né, é importante, aproximação, é guia. E aproximar, eu gosto sempre de trabalhar junto, né, quando eu estou dando aula, trabalhar as palavras, né, do grupo. E a palavra aproximar é algo muito positivo, porque você só se aproxima realmente daquilo que você gosta. Você só se aproxima daquilo que lhe interessa. É como alguém que está apaixonado, se aproxima do outro para conquistar dia a dia. Então esse aproximar é realmente aquilo que nós vamos fazer durante todo esse semestre, onde nós vamos nos aproximar da palavra de Deus, da Bíblia. Então, para a gente iniciar, na palavra Bíblia, vem do latim e quer dizer o que, Bíblia? Oi? É o plural de biblos, que quer dizer livros. Vocês depois vão ter um material, eu estou vendo com o Robson já. Então, Bíblia é plural, porque no latim é assim mesmo. Bíblia quer dizer livros, no plural. Então, é essa coleção de livros que está aqui. Por que o nome sagrado? Porque Bíblia só quer dizer livros. Então, quando tem Bíblia Sagrada, quer dizer que são os livros sagrados que contam a história do povo de Deus. E a Bíblia passou vários e vários, né, milhões, né, exagerei, milhares, né, milhares de tempo para ser estruturada do jeito que a gente tem em mãos. A Bíblia, ela vai contar basicamente a história do povo de Deus, ou seja, a nossa história. Ela vai iniciar, né? Tem gente que pensa que a Bíblia começa com o livro do Gênesis. Didaticamente sim, mas o primeiro livro não foi Gênesis. Depois a gente vai saber qual foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Mas vamos abrir no livro do Gênesis para a gente ver. Certo? Depois a gente vai aprofundar a questão do livro do Gênesis, mas vamos ver o que diz aí no primeiro capítulo do Gênesis. O Gênesis tem duas maneiras de dizer Gênesis ou Gênesis. Que quer dizer o quê? Vocês sabem o que quer dizer o nome de Gênesis? Origem, né? Que vem da palavra também genética. Gênesis quer dizer origem, que tem a ver também com a criação, certo? Então, no primeiro livro do livro de Gênesis vai falar sobre o quê? A origem, a criação, né? Como tem algumas bíblias. Então, nesse primeiro livro a gente já vai percebendo como é escrita a palavra de Deus. Ela não é um livro histórico. E também, ela mesmo contando a história do povo de Deus, mas ela não se preocupa em falar de uma maneira histórica, ou seja, cronologicamente. Por isso que muitas pessoas não entendem. Por isso que a ciência briga sempre com a fé. A ciência e a fé estão sempre em conflitos, porque uma diz assim: a Bíblia ela vai contar de uma maneira poética, mas conta como foi a criação. E a ciência vai dizer
né, vai falar do criacionismo. Essa palavra criacionismo é como a ciência quer mostrar como foi criado todas as coisas. Mas para nós, que acreditamos na Bíblia, nós não vamos nos preocupar exatamente com isso. Porque a Bíblia também vai falar da sua criação, da criação de todas as coisas. Eu pediria que uma pessoa lesse o primeiro. Pode ler, James. Até qual versículo? Valendo. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois da manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daqueles que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao juntamente das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menos para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas,
que contém em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e tudo que se arraste sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveu a tarde e depois da manhã. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existe... Obrigado pela leitura. Vai papai. Então, eu pedi para deixar ele ler todo, porque isso aí é muito velho, né? Na verdade, é o poema mais velho, né, de Deus, é esse da criação. Então, a Bíblia, para vocês perceberem uma coisa, ela é um livro que vai contar a história do povo de Deus. E quando se fala do povo de Deus, também inclui a nós. Claro que a Bíblia não foi escrita primeiramente para nós, mas para o povo, né, de Deus, os israelitas. Então, essa leitura aqui vai mostrar para nós que Deus realmente é o Criador de todas as coisas. Essa semana passada, até eu estava na escola e surgiu uma polêmica sobre isso, né, sobre a fé e sobre a questão, né, da razão, né, da criação. Segundo, né, a ciência, o mundo foi criado há milhões e milhões de anos. Houve vários processos, né, para se criar, né, o surgimento das eras, né, que foram se formando e foi gerando os mares. Se você pegar um livro de ciência, você vai ver isso. Que ele teve todas as eras, né, aquelas eras, né, onde foi se formando até chegar, né, a era, né, do homem. Então também a Bíblia ela vai falar, só que de uma maneira poética. Nós estamos aqui para amadurecer a nossa fé. Então a Bíblia ela não é um livro da gente viver ao pé da letra. A nossa preocupação é também essa, porque muitas pessoas desviam-se para outras igrejas porque não conhecem profundamente a Bíblia. A Bíblia, tudo que está aqui é verdade, mas verdade de fé. Como até a Verônica falava, não adianta a gente discutir com os protestantes porque eles têm a visão deles. Nós temos a nossa visão. E a visão da igreja é de mostrar que a Bíblia não pode ser vivida ao pé da letra. Quando eu digo ao pé da letra, não é do jeito que está aqui, porque aqui é uma maneira como o autor escreve. E a gente vai chamar isso de autor sagrado. Quando a gente não sabe quem escreveu o livro, a gente chama autor sagrado. O Robson costuma muito falar isso. Então, quando o Robson fala autor sagrado, ele gosta muito de dizer assim, o autor sagrado diz isso. Ele está falando que alguém escreveu isso daqui, que o James, né, leu tão bem para nós. Então, alguém escreveu isso daqui. E para eles sejam, né, verdadeiros. Não tem um fundo bem científico nisso, que Deus criou todas as coisas. Se a gente pegar a ciência, vai ver as eras. Está lá todas as eras, né? A era do lado dos dinossauros, né, das plantas, dos répteis, da formação. Se vocês pegarem um livro, vocês vão perceber tudo isso, até surgir o homem, né, o primata, até chegar ao homem. Mas na Bíblia, a preocupação do autor sagrado é mostrar para nós que existe um Deus que criou todas as coisas. Só que a diferença da Bíblia para a ciência é tamanho, porque eles não sabem que força, né, quando fala da grande explosão, o Big Bang, né, que foi a explosão, que dizem que surgiu a vida no universo.
mas eles não sabem quem realmente causou essa explosão, que força é essa que gerou essa vida. Mas para nós cristãos, nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós temos essa certeza, nós temos essa fé, que alguém criou todas as coisas. E nós que cremos em Deus sabemos que realmente foi Deus. A ciência não confirma que foi Deus que criou todas as coisas, porque eles não conseguem chegar até Deus. Mas nós, pela fé, nós percebemos isso, nós sentimos isso. Quando a gente chega lá no mar, vê aquela imensidão, né, do mar, o céu, até mesmo as tragédias que acontecem, a gente vê que existe uma força muito poderosa. A força da natureza é impressionante. O homem tenta, o homem evoluiu bastante, mas não bastante para vencer aquilo que é criação de Deus. A gente vê o homem constrói tudo, mas quando chega a natureza, ele não pode ir contra, porque a natureza ela é força de Deus também. Então aqui vai contando para nós quantos dias Deus fez o mundo, segundo o livro do Gênesis. Quanto? Ele descansa 7 dias, né? No 7º dia ele descansa. Na Bíblia nós temos que entender uma coisa, que os números, não confundam com numerologia, os números, eles têm significados, né, simbólicos. Não quer dizer que ao pé da letra Deus construiu no passe de mágica o mundo em 7 dias. Ele é poderoso, mas não foi do jeito que está aqui no livro do Gênesis. Aqui mostra para nós uma maneira poética de um Deus que criou todas as coisas. Segundo, você pegar outro livro que vai contar a história do povo da Mesopotâmia, vai contar parecido também, como está aqui. Mas para nós, isso daqui é verdade, mas uma verdade poética. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Um exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando você pega um jornal, você vai ler ali um texto jornalístico, não é? Acontecer de tsunami no Japão, inundou cidade, devastou, né, prédios, portos, destruiu aeroportos, aí vai dizendo. Então, a matéria jornalística ela é nua e crua, né, para ser nua e crua, do jeito que foi a reportagem. Mas se alguém, um poeta, pega aquela tragédia lá do Japão e vai colocar na sua obra, na maneira como escreve, ele vai dizer de uma maneira mais ou menos como fosse assim: a força da natureza se confronta com a velocidade da tecnologia do Japão. Estou criando agora, sabe? Já não tá aí. E essa força sucumbe todo o poder bélico, né, de guerra, todo o poder, né, de tecnologias. E a grande onda vem como resposta da Mãe Natureza e diz: cala-te, homem, tu não é mais do que Deus. Cala-te, terra, tu não é mais forte do que o Criador. E todos os japoneses, né, pairaram por terra e ficaram num grande luto, sofrendo as dores do seu povo. Por exemplo, o poeta escreveu mais ou menos assim, né? Vai chorar, mano. Mais ou menos assim. Então a Bíblia é mais ou menos, claro que eu fiz uma coisa improvisada aqui, mas seria mais ou menos assim como a Bíblia conta. A Bíblia é uma carta de amor. Quando você abre a Bíblia, ela é para você a carta de amor, que vai contar alegrias, tristezas, dores, perseguições, sofrimento, angústias, mas acima de tudo vai contar vitórias do seu povo. Porque é na luta do dia a dia, no combate, que a gente vence. Então a Bíblia
ela vai falar desde o início até o fim dessa vitória. Foi luta? Foi. Mas foi vitória? Com certeza. Cada livro da Bíblia vai mostrar para nós essa intensidade, né, da força de Deus, do poder de Deus na vida, né, do homem. Então, para nós, como conta aqui o livro do Gênesis, cada dia simboliza uma era da criação do mundo. O mais importante da gente saber é que Deus criou todas as coisas, né? Que Deus é o criador de tudo aquilo. Quando eu era pequeno, eu não acreditava que existia dinossauro. Eu achava que era coisa de gente grande para enganar os peixes. Aí eu comecei a estudar, aí fui ver, né, alguns ossos, né, de coisas bem antigas. Fui entender o que era o DNA, fui entender o que era o carbono 14, que comprova que aqueles elementos realmente têm milhões de anos atrás. Então, eu fui percebendo que realmente existia, eu não queria admitir que existia dinossauro, só existia seres humanos. Então, eu não queria admitir isso. Mas na Bíblia também vai falar dos répteis, né, dos seres marinhos. Né? Então, tudo isso, há milhões de anos atrás, realmente existiu. Mas não impede de dizer que é força de Deus. Aí você me diz assim, mas até, uma pessoa diz assim, mas até as baratas Deus criou. Olha, a barata não é um ser nocivo, ela é nociva porque ela veio para a cidade. A barata é um ser da selva. Ela veio para a cidade através de quê? Porque não tinha alimento, então ela veio atrás de alimento. A mesma coisa dos ratos, as serpentes, né? Até aquela serpente que fala aqui, a gente vai entender que não é a cobrinha lá que é a culpada, mas ela é um símbolo, né, que Deus vai mostrar naquele momento, símbolo que representa o mal. Mas ao mesmo tempo, mais adiante Deus mostra que é um símbolo que cura. Por isso que a gente não pode ir ao pé da letra. Então a Bíblia está cheia, né, de mistérios. Mas mistérios que nós, abrindo os olhos e abrindo o coração, a gente vai perceber que são coisas que vai ser revelada àqueles que querem. Aqui também diz assim, e Deus viu que era bom, né? Sempre Deus vai dizer isso. Em cada parte na leitura vai dizer, e Deus viu que era bom. E Deus vai criando os mares, o dia, a noite, as plantas, os animais, e até chegar ao homem. Quando diz o homem, o elemento total. Ah, mas a mulher nasceu só da costela. Isso é uma maneira poética de dizer. Isso tem gente até hoje, uma pessoa no curso bíblico passado, uma senhora não veio mais, e foi dizer para o Robson, eu não vou mais para aquele curso, porque aquele rapaz disse que a mulher não veio da costela do homem. E que a Arca de Noé realmente não existiu naquela proporção que está lá nos filmes que mostra aquela arca gigante. Então a mulher não veio mais, né? Não veio mais. Não sei onde foi o curso bíblico que ela foi fazer. Então, gente, vamos amadurecer a nossa fé. Quando se fala em de costela, quer dizer de parte minha. Que quando Deus diz assim, o homem e a mulher unir, quer dizer parte. Que o homem e a mulher se completariam e frutificariam. Hoje a gente sabe que mais do que nunca, homens e mulheres trabalham para o bem comum, trabalham para gerar, né, essa vida. Não só a vida uterina, né, de ter filho, mas a vida no sentido amplo da palavra. Hoje, mais e mais as mulheres ocupam lugares até chegar à presidência, né, de um país gigantesco como o Brasil. Então, hoje a gente percebe, quando aqui diz que a mulher veio da costela, não é que a mulher seja menos importante, que o homem seja. Mas aqui, quando o autor escreve isso aqui, ele quer dizer que o homem, né, e a mulher
eles seriam, né, uma só carne. Não dá para separar. Não dá para separar a costela, quer dizer, aquilo que me complementa, aquilo que me completa verdadeiramente. Então tem coisas, né, pequenas que as pessoas não entendem, e por isso que chega lá um pastor de outra igreja e fala 3, 4 coisas, a pessoa, é mesmo, porque não conhece a palavra. Então nós temos que ter esse conhecimento, que o livro, por exemplo, o livro do Gênesis é um livro escrito de uma maneira poética. Porque se fosse escrito do jeito, fosse mostrado do jeito que a ciência quer, foi criado os mares, né, as plantas, os répteis que saíram da água e perderam a cauda, aquela história toda da evolução do homem primata, que parecia um macaco, né? Realmente o homem não veio do macaco. A gente tem semelhança muito grande, mas não veio. Até hoje eles tentam provar. Se você pega a teoria de Darwin, quem está estudando, né, como a Elaine, né, se preparando, né, sabe que essa teoria não chega ao fim. É apenas teoria, já está dizendo teoria. Teoria, todo mundo tem uma teoria. Teoria é aquilo que eu penso, a minha opinião sobre uma coisa. Mas quando fala aqui que Deus, Ele criou todas as coisas, nós falamos com verdade, porque nós sentimos isso. E eu digo para vocês, olha, um curso bíblico tem que ser mergulhado na oração. Não adianta você fazer um curso bíblico se você não chegar e não mergulhar isso em oração. É como um papel, você chega e tem que mergulhar e encharcar para que você perceba isso. Aqui também, nesse texto, né, que o James leu para nós, mostra também a questão, né, de frutificar. Aí vai falar, qual é o nome do homem e da mulher? Todo mundo sabe, né? Adão e Eva. Aí a gente pensa que só existe Adão e Eva. Mas isso quer dizer o gênero humano. O gênero humano, Adão, o homem, que quer dizer homem, e Eva, que quer dizer o quê? Mulher, mãe. Então, Adão e Eva representam a humanidade, o homem e a mulher. Então, quando a gente diz assim, Adão, ainda vai lá para a culpa, né? Aquela história lá da maçã, que não era maçã, que naquela região não existia maçã. Inventaram isso, né, o pecado, porque aqui no Ocidente, nós moramos na parte ocidental do mundo, colocaram a maçã como um fruto de sabor, né, bem agradável, suave e apetitoso. Então criaram aquela história da maçã, né, o pecado que veio, que a mulher comeu a maçã e deu para o homem comer, e os dois pecaram, né, e ficaram, né, vendo o que eles não podiam. Então ficaram com vergonha de se cobrir. Na verdade, quando a Bíblia vai falar, o livro do Gênesis vai falando disso, dessas alegorias, o nome disso é alegoria. O que é alegoria? Quem já viu o carnaval sabe o que é. Está lá a escola de samba Beija-Flor, aí pega o Roberto Carlos, bota um Jesus gigantesco, né? Acho que vocês viram isso em jornal, em revista ou ao vivo mesmo, não sei. Então, aquele Jesus lá bem grande, que ele bota, porque eles não podiam proibir, a igreja não pôde proibir de expor aquela imagem de Jesus, porque naquela imagem não é da igreja. Né? Foi de um pintor, né, que fez, então a escola de samba coloca lá o Jesus Cristo, porque lembra a música do Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, eu estou aqui. Então o nome daquilo dali é alegoria. Alegoria é tudo aquilo que enfeita. Então o livro do Gênesis, ele é um livro bem decorado, bem enfeitado, para que quando a gente possa abrir, se alegre. Então é isso que a gente tem que perceber. Vai falando lá da maçã, da serpente. A serpente é do mal. Não, se fosse do mal, quem faz farmácia teria o símbolo do mal, né?
no seu brasão, né, de quem faz farmácia. A Verônica teria o símbolo do Satanás. Ela é formada, né? Faz enfermagem, faz farmácia. Então, é o símbolo, a serpente é o símbolo, em algum momento aqui, vai representar o mal, em outro vai representar a cura. O próprio Deus manda colocar a serpente lá de bronze, quem está doente, ao olhar para a serpente, fica curado. Ah, vão fazer imagens, não pode fazer imagens, não tem essa história, né? Não se pode fazer imagem. O meu vizinho lá, que é protestante, diz que a gente adora imagem. Aí lá na Bíblia tem, Deus diz assim, faça 2 querubins. Querubins, vocês sabem o que quer dizer querubins? Anjos, são seres de asas. Na verdade, o querubim parece um pássaro com asas bem grandes. Depois eu vou trazer o desenho da Arca da Aliança, que tem o desenho, né, original dos querubins, de um lado e do outro. Então parece 2 pássaros, um do lado e outro do outro. Então, o nosso Deus não é um Deus louco. Ele vai mostrar, quem escreve isso aqui são homens. A Bíblia é escrita por homens, inspirados por Deus. E como foi, e como é que a gente comprova que essa Bíblia realmente é inspiração de Deus? Como é que eu tenho certeza disso? Ou foi que a igreja inventou, será? Ou foi que alguém escreveu e alguém achou bonito e vamos dizer que essa coisa é sagrada? Não é bem assim. Não é bem assim. Alguns anos atrás foi encontrado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, foi encontrado, né, dentro de vasos de argila, no fundo do mar, em cavernas. Foi encontrado pergaminhos que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Então, se esse material está sendo estudado, a gente até já viu parte, né, que o Padre Caetano traduziu, uma grande parte também, que foi encontrado lá no fundo do mar, comprovam verdadeiramente que a palavra de Deus, ela foi escrita, né, e não é uma coisa qualquer, mas é verdade para nós. Certo? Então eu queria também que vocês perguntassem agora alguma coisa, uma pergunta, assim, alguma curiosidade sobre a Bíblia, que vocês queriam perguntar e nunca tiveram coragem. Então a hora de perguntar é essa. Bem? Hoje nós estamos iniciando. Claro que tem coisas que a gente vai deixar mais para adiante, mas as coisas mais básicas a gente pode falar, Lourenço.